Canal Ícones, um canal, um site sensacionalista que não é a primeira vez, já achei outros vídeos que faz declarações contra Elvis Presley, difamando Elvis Presley. Dessa vez com declarações de que David Stanley, que é o meio-irmão de Elvis Presley, ele não é filho por parte de pai, então eles nem sabem o que estão falando. Ele é o filho da Dee Stanley, com quem Vernon se casou após a morte de Gladys, infelizmente. Bom, então diz aí que David Stanley fala sobre Elvis, que ele não respeitava as mulheres devidamente, né? Se mostra ele como se ele fosse um abusador de garotinhas inocentes. Mas será? Bom, para quem conhece a Priscila, pelas próprias palavras dela mesma, no livro que ela escreveu, tá? Ela escreveu, não estamos inventando. A gente sabe que Elvis estava bem na dele e quem dava em cima dele, na verdade, sempre foram as mulheres. A gente vai ler um trecho do livro da própria Priscila, que não é Presley, que muitos veem como uma pessoa assim, né? Bom, gente, só não vê quem não quer. Então vamos ver, na verdade, quem era quem na história, contando pelas palavras da própria Priscila, que foi namorada de Elvis Presley, foi casada com Elvis Presley e foi divorciada de Elvis Presley. Então, ela tem muito para contar sobre como era a relação, certo? Pegando o foco dela, né? Vamos ver como é que era o negócio. Será que Elvis era tão atacador de garotinhas inocentes assim? Ou até ele era mais vítima, né, do que a pessoa que ataca? Então vamos abrir agora o livro Elvis e Eu, que Priscila escreveu sobre a história entre ela e Elvis sob o olhar dela, tá? O capítulo 13, abre aspas. Eu estava inebriada de êxtase. Queria Elvis com grande intensidade. Fui me tornando mais ousada, procurando-o aberta e franca em minha necessidade. E depois, como já acontecera antes, quando chegáramos àquele ponto, ele parou e sussurrou: Não se deixe arrebatar, baby. Deixe-me decidir quando deve acontecer. É uma coisa muito sagrada para mim. Sempre foi. Você sabe que eu quero ter alguma coisa por que aguardar. Isso mantém o desejo lá no alto. Pode entender o que eu estou querendo dizer, não é mesmo? Sentei na cama furiosa, disse Priscila. E o que me diz de Anitta? Gritei. Está querendo me dizer que não fez amor com ela durante os 4 anos em que namoraram? E Elvis responde: Só até certo ponto. E depois eu parava. Era difícil para ela também, mas era assim que eu queria. Era assim que você queria. É pedir demais a outra pessoa, uma pessoa que está apaixonada e tem desejos intensos e saudáveis? Não me interprete de uma maneira errada. Não estou dizendo que não podemos fazer coisas um com o outro. O problema é apenas a consumação final. Quero reservar isso. Com medo de não agradá-lo, de destruir minha imagem como uma garotinha, resignei-me à longa espera. Vou abrir um parênteses aqui. Olha ela mesmo se entregando,
que ela não era tontinha, ela era bem sacaninha, mas ela queria deixar aquela imagem para ele que era o que ele queria, achar que ela era a Virgem Santa. Olha, ela mesmo se entrega, né, gente? Então, fecha parênteses e continuo. Em vez de consumar nosso amor à maneira habitual, ele começou a me ensinar outros meios de agradá-lo. Nossa ligação era muito forte, em grande parte sexual. Nós dois criamos algumas coisas excitantes e extremamente satisfatórias. Era o tempo da Polaroid e o início do videotape. Elvis era o diretor e eu a sua estrela nas fantasias. Nós nos vestíamos e nos despíamos, representávamos e engalfinhávamos, contávamos histórias. Eu estava vestindo o uniforme da escola, bancando a estudante meiga e inocente. Era uma secretária chegando em casa de volta do trabalho, indo descansar na intimidade de seu quarto. Ou era uma professora seduzindo seu aluno? Descobri que isso estimulava Elvis ao máximo. Quase todas as noites eu fazia rápidas incursões à drugstore local para comprar grandes quantidades de filmes Polaroid. Pulando um trechinho, ela, dizendo: eu sempre estava disposta a fazer tudo o que ele quisesse. Um homem de sucesso, ele estava exposto a todos os prazeres disponíveis na vida. As emoções normais, às vezes, não eram suficientes, especialmente quando ele se encontrava sob a influência de drogas poderosas. A princípio, eu me entregava totalmente a Elvis e suas ideias. Vivia para aqueles momentos em que estávamos a sós. Tinha o cuidado de dizer muito pouco que pudesse pôr em risco o nosso relacionamento. Eu satisfazia as necessidades de Elvis e suas convicções se tornaram as minhas. Agora a pergunta que não quer calar é: aonde está a santa inocência, por exemplo, dessa menina na época, Priscila, que não é Presley? Então, gente, a gente nem dá ibope para esses sites sensacionalistas que falam coisas ridículas e absurdas. Mas, para a gente aproveitar o gancho, vamos mostrar, na verdade, quem é que dava em cima de quem se fingia de virgem santinha para conquistar o rapaz, que ele se resguardava, Olha bem o grau da sacana, que era, por exemplo, a Priscila, e entre outras que eu não posso falar, que eu não sei. Agora aqui ela mesma está se revelando. Ela fala em muitos trechos do livro que na escola lá engambelava colegas, professoras, tudo, que ela fazia de tudo para ficar com ele. Ela engolia sapo, vamos dizer assim, até conquistar o que ela queria. Depois soltou a franga, Principalmente depois que ele, infelizmente, veio a morrer. Aí ela soltou a franga total. A franga, o galo e o espintinho, tudo. Aí ela mostrou quem realmente ela é. Pior que tem gente que aplaude uma coisa dessas até hoje. Bom, então tá mais do que explicado. Cada um, que tome suas próprias conclusões. Elvis Forever. Percebam no próprio livro, Elvis e eu, que a própria Priscila escreveu, quem é que dava em cima de quem, e com todo esse ataque ele resistia bravamente.